Olá! Na era em que a gente é bombardeado por informação o tempo todo, como dá para ter certeza de que os dados que a gente usa são de fato confiáveis? Hoje, a gente vai mergulhar na estrutura que responde exatamente a essa pergunta, a observabilidade de dados e os seus 5 pilares essenciais. Dá uma olhada nesse número. É monumental. Isso é o tanto em terabytes de dados gerados por dia no mundo. É só para a gente ter uma noção da escala do verdadeiro dilúvio de informações que as empresas têm que lidar. É quase impossível de imaginar. E aqui é que está o ponto central, né? Com um volume desses, o desafio muda completamente. Não é mais sobre coletar dados, mas sim sobre garantir que eles são confiáveis. A gente está, na verdade, numa crise de confiança, onde ter muito dado não garante, de jeito nenhum, que ele tenha qualidade ou que seja verdadeiro. E para a gente entender o custo de não confiar nos dados, existe a regra do 1-10-100. Ela deixa bem claro o impacto financeiro da coisa. Prevenir um erro lá na origem custa quase nada. Agora, corrigir esse erro depois que ele já afetou um cliente ou uma decisão importante, aí, meu amigo, o custo vai lá para cima, custa uma fortuna. Então, o nosso roteiro para hoje é o seguinte: a gente começa entendendo a diferença entre qualidade e confiabilidade, depois passa para a evolução da observabilidade, mergulha de cabeça nos 5 pilares essenciais e, por fim, a gente vê o impacto de tudo isso no futuro dos negócios. Para a gente achar a solução, primeiro a gente precisa falar a mesma língua. É muito comum confundir qualidade, integridade e confiabilidade de dados. Entender essa diferença, sabe, é o primeiro passo para construir sistemas que realmente funcionam. Olha só como esses conceitos se encaixam. Qualidade tem a ver com o dado ser bom o suficiente para um uso específico. Integridade é sobre proteger a estrutura dele para ele não ser alterado ou corrompido. E a confiabilidade? Bom, a confiabilidade amarra tudo isso. É ela que garante que os dados estão lá, disponíveis e verdadeiros, sempre que a gente precisa tomar uma decisão importante. Certo, mas como a gente garante essa confiabilidade o tempo todo? A resposta está na evolução do monitoramento tradicional para uma abordagem bem mais inteligente, a observabilidade de dados. É uma mudança de chave, sabe? De uma postura que só reage aos problemas para uma que se antecipa a eles. Essa analogia aqui é perfeita. Observabilidade não é só um painel de controle que fica ali parado. É como se fosse um sistema nervoso mesmo, totalmente automatizado, que sente, reage e alerta sobre problemas em tempo real, muitas vezes antes mesmo que eles virem uma crise de verdade. E isso nos traz para o coração da nossa conversa, os pilares essenciais. A observabilidade moderna se apoia em 5 pilares que, quando trabalham juntos, dão uma visão completa da saúde dos fluxos de dados. Vamos ver como eles funcionam. Então, os 5 pilares são esses: frescor, distribuição, volume, esquema e linhagem. Cada um deles olha para uma dimensão diferente da saúde dos dados. Vamos analisar um por um. O primeiro pilar é o frescor. Ele responde a uma pergunta bem simples: meus dados são recentes? Pense em equipes de finanças ou logística. Para eles, um dado que não foi atualizado nos últimos minutos pode ser completamente inútil. O frescor garante que as decisões são baseadas na realidade mais atual possível. O segundo pilar é a distribuição. Aqui, o foco vai para o conteúdo do dado em si. Imagina um campo que deveria ter valores de 0 a 100 e, de repente, começa a receber valores na casa dos milhares. Alguma coisa está muito errada. A distribuição pega essas anomalias silenciosas que, se passarem, podem corromper qualquer análise. Depois vem o volume. Esse pilar funciona como um grande sistema de alerta. Se você espera receber 1 milhão de registros por hora e, de repente, chegam só 10 mil, ou, pelo contrário, chegam 10 milhões, é um sinal claro de que algo grande quebrou lá no começo do processo. O quarto pilar, esquema, é sobre estrutura, a planta baixa dos dados. Se uma coluna que sempre foi um número, de repente vira um texto, ou se um campo super importante simplesmente some, todos os sistemas que dependem dessa estrutura podem quebrar na hora. Monitorar o esquema evita esse tipo de efeito dominó. E por último, mas talvez o mais importante, a linhagem. Ela cria um mapa completo da jornada do dado. Mostra de onde ele veio, por todos os lugares que ele passou e para onde ele está indo. É a visão de ponta a ponta de todo o ecossistema de dados. E o pulo do gato é o seguinte: quando um relatório está com um número errado ou um sistema para de funcionar, a linhagem te ajuda a rastrear o problema até a sua causa raiz. Em vez de passar dias procurando o que aconteceu, as equipes conseguem identificar e corrigir a falha em minutos. É uma diferença brutal. Agora,
Vamos amarrar tudo isso de volta para o que realmente importa, o impacto no negócio. Como que a observabilidade se traduz em valor que dá para medir? A resposta está bem aqui, nessa fórmula. O objetivo final é sempre reduzir o tempo de inatividade dos dados, e a observabilidade ataca justamente as duas partes mais críticas. Ela diminui drasticamente o tempo que se leva para detectar um problema e, com a ajuda da linhagem, acelera muito o tempo para resolver. Então, a conclusão estratégica aqui é bem clara. Ter dados confiáveis não é um luxo técnico. É a base, o alicerce para qualquer iniciativa de inteligência artificial ou de análise avançada. As empresas que vão se destacar são aquelas que tratarem a saúde dos seus dados com a mesma seriedade que tratam, por exemplo, sua infraestrutura de TI. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. No mundo que está apostando todas as fichas em IA, será que a base dessa revolução é sólida? A estratégia está sendo construída em cima de dados que a gente pode confiar? Ou será que existe um ponto cego perigoso que pode botar tudo a perder? A observabilidade de dados é a ferramenta para a gente garantir que a resposta seja a primeira.